Oi, boa noite. Boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Boa Boa noite, noite, prof. tudo bem? Por aqui tudo bem, eu tô ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, professora, boa noite. Eu estou ouvindo. Só um momentinho aqui. Eu não tô ouvindo vocês, meninas. Eliane, Lisete, Amanda, Amandas. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Eu vou sair aqui, tá? E vou ligar novamente, tá? Eu tive que fazer isso numa outra aula. E aí, meninas, estão curtindo o friozinho? Bom pra ficar em casa. Hoje eu tô amando essa aula online. Eu nem ia ter coragem de ir pra aula hoje.
Cadê o povo? Só nós 4? O pessoal será que esqueceu da aula? Ah, eu sempre esqueço dessa aula aqui. Eu só lembro quando já vai ser 7 horas já. E aí, vocês estão tudo trabalhando? Estão de quarentena? Eu estou trabalhando normal, só que em casa. Trouxe equipamento todo aqui para casa, eu tô em casa mesmo, mas tô trabalhando o dia todo. Ah, legal. Eu não estou trabalhando. E já terminou o TCC? Já terminei hoje. Nossa, Aí eu tô só enrolada ainda aquela. pra enviar esse TCC. Então, eu vou enviar amanhã já a atividade 3. Só aquela parte lá da banca examinadora que tem no modelo, que não vai ser mais, né? Porque esse ano nós vamos fazer banner. Não Como vai ser assim? igual. Como assim? Não vai ser igual ano passado, que teve aquela banca, teve as 3 professoras, e aí apresentei. Se vocês foram ver as meninas lá do 8º, Uhum. então não vai ser mais igual foi. Agora a gente vai produzir tipo aquele que a gente fez bem no começo do semestre, não tem? Projeto integrador. É tipo aquele lá, nós vamos produzir banner e aí vão ficar à disposição para quem tiver dúvida. Mas Vai eu ser acho tipo uma que Todo exposição. quando mundo faz o vai banner expor. depende também. Oi? Eu acho que quando faz o banner também defende, igual na banca, porque tem um colega meu que formou agora, ele fez banner, mas também teve que defender. Agora não, né? Final do ano passado, no caso. Eu mandei mensagem para a Marigilda sobre isso, porque a atividade 3 abre agora dia 18 de maio, né? E Ah, já falta. abriu. A minha tá escrito só dia 18 de maio. Vou Ah. olhar depois. Mas eu recebi a resposta do TCC da atividade 2, né? E aí eu ia. Como tem que fazer a 3, já tem que mandar com aquela parte de banco examinador e o TCC todo completo. Eu mandei mensagem para a Marigilda perguntando, ela não me respondeu ainda não. Ah, que coincidência. Eu mandei hoje também para a Marigilda. Aí Porque ela eu falei, falou né, a que gente não, tem que não vai ser mandar. naquele modelo do ano passado. Vai ser. Quer ver? Deixa eu ver Eu aqui. duro que o modelo do TCC tem, né, mas eu acho que talvez seja por conta desse negócio, né? Não é, Do é que já coronavírus. tem turma que já estava fazendo assim mesmo, diferente. Uhum. Né? Pessoal de direito. Eu estou escutando o áudio aqui, deixa eu revisar. Nós não temos mais banca, né? Já faz algum tempo que nós estamos fazendo as defesas por meio de banner. Defesa por meio de banner. Todos no auditório, os alunos fazem o banner. No auditório, Avalia uma quantidade de alunos, tá? cada professor avalia uma quantidade de alunos. Fazem o banner e cada professor avalia uma quantidade de alunos, tá? Então, a gente não pode falar quem serão os seus avaliadores, porque nós ainda não temos. Isso, e ainda não sabe quem que vai ser os avaliadores. Então, deixa em branco. Você já colocou. E aí ela pediu para deixar em branco quem já terminou, que depois ela vai passar para nós. Nossa, né? Que bom, né, cara? Eu acho que assim é melhor do que apresentar para uma banca. Mas eu acho que o povo de direito é assim, né? Porque a Marigilda também dá aula em direito, né? Vai ser assim mesmo, igual do Porque as povo do meninas direito. apresentou semestre passado, né? Vamos ver o nosso. Eu tô esperando resposta tanto da tutora online e tanto da Marigilda. Ela não me respondeu ainda. Mas é igual daquela época da cor do curso que eu perguntei, e ela ficou de me passar o nome daquela mulher, né? Eu mandei 3 vezes mensagem, ela não me respondia. Aí eu peguei e mandei uma para ela, falei assim, professora, nós vamos tirar foto tal dia em maio, e eu preciso completar o documento, eu preciso da cor do curso. Por mais que não pode não acontecer de ter a colação de grau, porque é aglomeração, a gente vai ter as fotos, então precisa da cor, né? Aí ela só mandou o número da mulher para mim. Demorou horrores para eu conseguir, sabe? Desde aquela época que eu falei que eu ia pedir. Enfim, eu acho que a diferença é essa, que não vai ter mais slide e vai ser no auditório, vai ser assim, a gente vai fazer acho que vários banners, né, defendendo lá.
E aí alguns Geralmente, professores vão questionar, sei lá, eu acho que geralmente vai vai ser ser. igual aquele do projeto integrador, né? Que você É, coloca o tema, o mesmo objetivo, isso. a Eu, justificativa, essas coisas. eu acho que vai ser assim mesmo. Nossa, Aí, como eu já quero enviar a atividade 3, eu achei que já estava aberto, mas agora eu fiquei na dúvida. eu vou olhar É, depois. Porque às vezes tá aberto e eu confundi também, né? uhum. Eu tô Parece triste que agora porque fica essa bagunça disso e aquilo. Porque, tipo, se a gente manda em branco e o tutor online cobra, eu quero ver o que é que vai acontecer, né? Porque é igual ao nosso é, estágio, a data seria até dia 11 de maio para postar o documento e a gente não fez. Eu não sei como é que vai ficar isso. uhum. Ah, mas de qualquer jeito, talvez o documento volta para correção, né? Uhum, Aí você já tira uma nota, já corrige algumas coisas sim. e fica isso aí, né? Você tá trabalhando, Amanda? Uhum. Tá em Eu saí, casa? eu saí do berçário. Pois é, lá no plural também tá feia a coisa. Os No pais início não de estão março, mais ou pagando. menos, eles fizeram alguns cortes Uhum, e aí acabou que fechou a turma que eu tinha assumido, porque era a turma que tinha menos aluno, né, da faixa etária. uhum. Como todo mundo já estava para completar 2 anos em março, agora mesmo, eles mandaram tudo pro maternal e fechou minha turma. Aí eu Então, saí. o maternal lá do plural, a professora só não saiu porque ela tá gestante. Nossa. Porque os alunos todos trancaram, porque o maternal é só cuidar, né? Então, Uhum, eles trancaram. Ah, trancou não, cancelou, né? Parou, enfim. uhum. Tirou, desmatriculou os bebezinhos. Aí, eram mais ou menos 20 no total, né? De manhã e à tarde. Lá no berçário tinha que não tinha nem 50 alunos num todo, né? Hum, Porque muitos pais saíram, a turma maior era de maternal. Como eles terminaram o final do ano, ficou com pouco aluno. Aí logo quando eu assumi a sala esse ano, tudo, minha turma uhum, tinha só 5 crianças. hum, Aí como a irmã tava enchendo, tipo, né, falando para uhum. tirar, pra fazer corte de gasto, acabou que eu tive que sair. Então, lá no plural também já saiu algumas professoras. Ah, mas tá acontecendo em várias Já escolas. porque diz que só a menos da metade dos pais estão pagando. Mesmo Né? que tá tendo aulas online, né? Tá fluindo, os professores estão gravando as aulas todo dia, mas as crianças não querem participar, né? Aí o pai não tem tempo, não consegue, e aí eu Uhum. sei que já desligou todas as auxiliares e alguns professores e tá um caos Quem é danado. estagiário também tá tendo bastante corte de estagiário e auxiliar. Então, lá no plural não ficou nenhuma. E eu tô Oi, vendo aqui. gente, tudo bem? Oi, prof. Ai, voltei. Tive que reiniciar meu computador, meninas. Bom, quem tá aí? Eliane, Amanda, Elisete. Elisete, tá com um bebê novinho? Elisete tá aí também. Não tá aparecendo aqui, não. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, prof? Eu Oi, tô. prof. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Tá ótimo. Agora eu consigo ouvir vocês. Peraí, eu vou aumentar aqui o volume que tá bem baixo.
Tá. Acho que agora dá pra gente começar. Bom, meninas, boa noite. Deixa eu ver se eu coloquei para gravar aqui. Peraí. Coloquei. Deixa eu ver quem mais vai entrar. Peraí, tem gente entrando aqui. Bom, estão me ouvindo, né? Tranquilo? Sim. Sim, professora. Tá. É meu som que tá muito baixo. Tá. Então, nossa aula de hoje é o encontro 11, tá? Eu tive alguns problemas na aula passada, né? Não pudemos fazer a aula, mas não tem problema, gente. A gente vai fazer, sim, uma aula a mais, tá? Pode ter certeza. Nem que eu marque um sábado de manhã, eu vejo com vocês, né? Um horário que eu marcar, agendar. Aí eu não posso outro dia à noite, porque eu tenho todos os dias eu tenho aula à noite. Então eu não posso marcar outro dia à noite, tá? Então aí eu vou ter que marcar aí num período da tarde ou sábado de manhã ou à tarde, tá? Essa aula que nós não tivemos na semana passada. E aí eu vou até ver com vocês, né, o que a maioria aí, né, tem mais disponibilidade, né? Eu tenho também ficado em casa, então às vezes à tarde também dá para eu fazer, né, essa aula, né, no período da tarde. Que de manhã eu tenho ainda outros afazeres do outro trabalho, né, então dá para fazer também no período da tarde. Aí vocês podem me passar, tá? Conversar entre vocês e a Amanda me passar certinho para a gente marcar uma aula extra ainda, tá? Hoje a nossa aula 11 é do encontro 11, né? Nós vamos falar um pouquinho, retomando o que vocês já aprenderam sobre alfabetização e letramento, né? Essa relação entre oralidade e escrita, nessa aula de hoje. E também nós vamos fazer a orientação da primeira atividade parcial deste segundo bimestre. Este bimestre equivale a 1.500 pontos, então aí vocês, né, farão já um trabalho para a gente não deixar acumular também para o final do semestre. Aí nós já vamos também orientar um trabalho para que vocês possam fazer durante esta semana, né? E aí, semana que vem, até semana que vem, vocês podem enviar esse trabalho, ok? Então, conversando um pouquinho sobre letramento e alfabetização, eu gostaria até mesmo que alguém falasse, assim, de concreto, né? Porque nós vamos falar algumas teorias, nós vamos voltar em algumas teorias sobre letramento e alfabetização, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da prática do letramento e alfabetização, a qual vocês já experienciaram, né? A qual vocês já tiveram aí uma relação mais próxima, pode ser pelo estágio, pode ser pela prática do dia a dia que você já tem sobre letramento e alfabetização. Vocês todos estão me ouvindo, né? Tá tudo bem? Sim. Tá, né? Então tá bom. Alguém quer falar sobre o letramento e alfabetização? Ai, que legal, tá todo mundo ligando a câmera. É bom ver vocês. Pegar um pouquinho, né? É bom Para rever, as colegas né, matar gente? a saudade. Com certeza. Mas a minha câmera do notebook não liga. Eu tô com o Não notebook, liga? né? Não, só do celular que Aparece uma liga. câmerazinha quando você vai na tela. Então, tem Do uma Teams câmera mesmo. aqui, igual do microfone, mas eu clico nele e ele não abre, igual o microfone abre. Não sei. É que você tem que permitir
permitir lá na Tem barrinha que lá em cima. permitir a câmera. Eu que mexi agora aqui. Eu queria aumentar mais a fala de vocês, que eu tô achando baixa a fala de vocês aqui. Não é o som do computador, professor? Aumenta Eu tô tentando aqui, mas não tá indo. Eu consegui arrumar o meu áudio e não tô conseguindo arrumar o som. Mas assim, podem ir falando que eu vou configurando aqui. Quais as experiências que você já teve com letramento e alfabetização? Conte alguma coisa no sentido de prática, né, de sala de aula, que você já teve experiência. Quanto a letramento e alfabetização, porque eu sei que vocês já tiveram essa disciplina, vocês já estudaram letramento e alfabetização. Nós vamos retomar alguns conceitos na aula de hoje, né? Mas eu sei que vocês já têm essa carga aí, né? Carga horária, né? Da ementa de vocês já estudaram. Alguém quer falar? Professora? Amanda, você está falando? Eu estou tentando ouvir. Não, tô esperando alguém me responder pra continuar falando. Não, pode falar, Amanda. Eu achei É que você tinha falou caído. professora, Amanda. Que vocês são tão educadas, né? Uma fica esperando a outra. Não, é que ficou um silêncio, eu falei, uai, eu acho que ninguém tá me ouvindo. Não, eu tô aqui tentando mexer no botãozinho para ouvir mais a voz de vocês enquanto vocês falam. Experiência em sala de aula com letramento e alfabetização, eu só tive bem assim mesmo no estágio. Só que não foi totalmente intenso, porque só alguns dias, né? Mas dava para perceber que, por mais que eles podiam ter a mesma faixa etária, alguns têm uma escrita melhor, outros não. A questão de ler também, de entender as letras, porque tem esse problema, né, do fonema, né? De alguma letra ser parecida uma com a outra e eles terem essa dificuldade. E familiar também, né? Uma coisa que a gente passa no nosso dia a dia. Quem tem até filho, ou então irmão mais novo, né? Com algum parente. Sim. Que a gente percebe que a criança, por exemplo, o S mesmo, eles sempre escrevem ao contrário. Ou então sabe escrever o primeiro nome e não sabe escrever o segundo, mesmo tendo a mesma letra, né? Então, assim, essas questões mesmo. Que não é totalmente hoje eu aprendi tudo e já vou fazer perfeitamente. É uma questão de, né, melhoria durante o dia a dia mesmo. Sim, legal. Quem mais? Oi. Cris? É tão estranho a gente Crislane? falar, parece que ninguém ouve a gente. Não, ouve sim. É porque às vezes dá pane aqui no microfone. Então, a minha experiência com alfabetização e letramento, assim, a mais intensa foi no estágio que eu fiz de um ano, no quarto ano, né? No quarto ano já era para as crianças já estarem, assim, bem avançadas na escrita, né? E tinha duas, e na leitura também, tinha 4 crianças que não estavam alfabetizadas. E nessas 4 tinha uma que não conhecia nem as letras, só sabia as vogais, né? Aí, como eu era estagiária, eu fiquei com essas 4 crianças, né? Aí eu tive que fazer jogo, fazer tudo que traçar estratégia, né, junto com a professora para poder ajudar eles, né, auxiliar eles para que eles pudessem avançar na leitura e na escrita. Aí essa foi a experiência mais intensa que eu tive. Porque, né, nessa série já é muito cobrado, né, essa questão, né, da alfabetização e letramento no sentido de formação ali de conceitos, né, de toda a aprendizagem que o aluno já mostra ter, né, bem legal, Crislane, sua experiência. Alguém mais quer falar? Não, pronto. Deixa eu baixar aqui o... Tá.
Então, letramento são vários autores, né, que nós temos aí como base teórica da alfabetização e letramento, desde as ideias aí de Emília Ferreiro, né, nós temos Ana Teberoski, né, Piaget, Vygotsky, temos Magda Soares, então temos vários autores aí que nos auxiliam a entender o que é, né, essa alfabetização e letramento, que muitos deles dizem que não pode dissociar, não pode ser algo assim separado, né, ali na prática, né, na vivência do professor, que ele precisa conciliar estas duas teorias, não consegue realmente trabalhar elas separadamente. Ao mesmo tempo que você alfabetiza, você também está letrando, né? Então, tem toda essa conceituação de todos esses autores, pesquisadores da área, e que nos mostram, né, até mesmo com as pesquisas, dentro de muitos deles que até foram pesquisar dentro da sala de aula, né, não como meros laboratórios de pesquisa, mas foram mesmo fazer observação dessas crianças que estavam ali no momento de alfabetização e letramento, né, mostram ali, né, através de teorias, né, e de observação, através de algumas hipóteses, né, primeiramente, e daí a observação ali, né, durante um tempo determinado, que as crianças, elas precisam, sim, ser incentivadas, motivadas, né, por várias estratégias metodológicas, pedagógicas, para que promova realmente essa alfabetização e letramento. Então, vocês têm um artigo aí que eu deixei na pré-aula, né, que eu pedi para que vocês lessem esse artigo, e aí eu também fiz um apanhado, né, de várias teorias aí, que respaldam, né, o letramento e a alfabetização, segundo os principais autores, né, conciliando também com aquele artigo que vocês leram. Então, o letramento, ele está diretamente relacionado ao ensino da leitura e escrita, né? Ele não pode ser separado disso, né? Tem mais uma pessoa entrando aqui, Nádia. Algumas pessoas até podem ser alfabetizadas, aprendem a ler e escrever, porém não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita. É preciso, então, considerar que, apesar de conceitos distintos, a alfabetização é uma etapa do letramento. Então, parece assim, vamos imaginar, parece que o letramento é uma coisa maior, né? E a alfabetização, ela faz ali parte do letramento, porque o letramento, as pessoas já pensam que, letramento, conhece letras. Não, né? Tem alguma confusão aí nessas teorias, que são pessoas leigas, que não são do nosso campo de pesquisa, né? Que não fazem parte, que de repente assimilam letramento que a pessoa só sabe ler ou só sabe escrever e tal. Não é isso, o letramento é algo maior, é algo que faz parte deste conhecimento que o educando, ele vai construindo, né? Então, aí nós vamos pensar desde o conhecimento empírico que ele já traz consigo, né? Aquele conhecimento que ele já traz de casa, que ele já vai construindo com as relações do meio, né, em que ele vive. Então, aí também nós podemos dizer que o letramento, ele vai se constituindo, né, por todos esses conceitos. Então, o desenvolvimento da leitura e escrita desperta atenção pela importância que desempenha em todo o processo educativo. A literatura nos mostra que a aprendizagem desses tópicos tem início muito antes da criança entrar no ensino fundamental. Então, autores lá, como nós já tínhamos citado, Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro,
Ana Teberoski, entre outros, têm contribuído, né, de forma marcante para o estudo desses processos. Então, as crianças que vivem em um meio social letrado acabam tendo mais contato com a escrita. A contação de histórias, as escritas que são realizadas, como lista de compras, e até a utilização de jogos e aplicativos da internet podem ser considerados elementos detonadores da construção de hipóteses de escrita pelas crianças. Então, as crianças que estão ali expostas a um ambiente em que ela tem motivações pela escrita ali, que ela vê lista de compra, recado da mãe lá na geladeira, o pai, né, sempre está lendo jornal, então ela vai lá e pede, né, para ver a parte da charge do jornal, que atrai, né, as crianças. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança sinta também esse incentivo e ela está exposta, né, a esse cenário letrado. Então, as ideias de Vygotsky indicam que o desenvolvimento da linguagem escrita é resultante de uma construção social, como nós acabamos de falar, né? A partir desse meio que a criança está, com certeza vai propiciar, vai motivar a criança a se interessar pela escrita, né? Ou seja, da interação dos indivíduos entre si e com o meio, num processo contínuo. Segundo ele, a escrita é um sistema de representação simbólica do real, mediando as relações dos sujeitos. Então, os sujeitos, eles se interagem e eles também, ao interagir, tanto pela linguagem, né, por estar aí nas relações sociais, relações aí né, as relações que eles têm ali com as pessoas, entre as pessoas, isso vai o quê? Culminando também os conceitos, a formação de conceitos. Então, segundo ele, a escrita é um sistema de representação simbólica mediando as relações dos sujeitos. É um fenômeno que, para além do domínio da codificação e decodificação das palavras, né, porque é código e decodificar. Então, as crianças, elas visualizam primeiro os códigos ali, elas não têm ainda noção ainda exatamente o que são esses códigos. E aí, quando elas estão lá na fase de alfabetização, elas estão decodificando esses códigos, né? Que daí nós vamos lembrar, por exemplo, de Saussure, que fala do signo linguístico, né? Que fala desse código mesmo. É um resultado cultural construído socialmente e historicamente, né? Cuja complexidade se consolida muito antes da educação formal. Olha só que interessante que Vygotsky fala, né? Ele diz que até mesmo, né, essa linguagem que é construída, essa formação de conceitos, ela vem muito antes da educação formal. Então, muito antes da criança ler e escrever de fato, a criança, ela já tem conhecimento. Ela não é uma tábula rasa, ela já tem conhecimentos, né? Sejam eles empíricos, né? Sejam eles das vivências ali simplificadas da criança, mas ela já tem. E nós precisamos o quê? Valorizar esses conhecimentos. Na perspectiva vigotskiana, a alfabetização é mais que aprender a grafar palavras, é a maneira de interagir com o mundo ao redor. Então, a criança, ela está em formação ali dos seus conceitos e quando realmente ela se torna ali o protagonista no sentido de aprendizagem desses códigos, de que decodifica esses códigos, ela consegue, então, ter ali o poder, né,
de ler uma palavra, ler uma frase, ler uma historinha, né? E assim ela vai interagindo com o quê? Com o mundo ao seu redor. Então, a criança que antes ela andava com a mãe no supermercado e não sabia ler as embalagens, aí neste momento que ela está sendo alfabetizada ali e letrada, ela consegue transcender, né? Ela consegue passar para o outro lado. É como se ela pulasse um muro assim. E aí ela passa para o outro lado e ela consegue realmente ir compreendendo esse mundo ao redor dela. É muito legal essas palavras, né, de Vygotsky, porque qualquer coisa, né, que você for falar sobre alfabetização e letramento, é necessário citar Vygotsky. É necessário, eu digo assim, vamos dizer que é a base. Não tem como não citar Vygotsky quanto à alfabetização e letramento, né? Principalmente dessas ideias de interação com o mundo e essa questão do pré-conceito e do conceito construído que ele fala através da alfabetização. Então, de acordo já com Soares, né, com Magda Soares, o termo letramento aparece no discurso de especialistas das áreas de educação e linguagem, a partir da segunda metade de 1980. Olha só como que demorou, né? Tinham muitas pessoas ali, Vygotsky, né, já tinha toda essa formulação de conceitos, mas só lá em 1980 que realmente foi valorizado todos esses conceitos sobre letramento, né? Então, nos Estados Unidos, né, a palavra literacy, que se traduz como a condição de ser letrado, né? Isto é capaz de ler e escrever. O que é capaz, né, de fazer as duas coisas, ler e escrever. E no Brasil, uma das primeiras menções ao termo foi feita pela Mari Cato em seu livro No Mundo da Escrita, uma perspectiva psicolinguística. A psicolinguística é uma área de estudo, né, que se estuda principalmente a aquisição da linguagem da criança. Ela é até uma disciplina no curso de letras, né? Quem se interessar ainda em continuar, né? Vocês estão no 8º semestre, dar continuidade aí, fazer letras também, eu indico. E aí, isso foi lá em 1986, né? Pela editora Ática. Então, o termo carrega em si a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. Olha só que interessante, né? Como essa autora ela traz essa versão do letramento, né? Que o indivíduo ele vai ser um ser social e que em todos os contextos ali, seja na área cognitiva, linguística, econômica, política, ele vai precisar sim, né, do letramento, ele vai precisar compreender ali os contextos. Então, o indivíduo alfabetizado tem condições de se envolver nas práticas sociais de leitura e de escrita, o que altera seu estado em vários aspectos. Uma vez que ele tem condições de interagir em diferentes espaços com novos interlocutores, ter acesso a informações, conhecimentos, visões de mundo, construindo novos sentidos e inserindo-se no mundo também pela mediação da linguagem escrita. O letramento pode ser definido, portanto, como resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. O estado ou a condição que adquire um grupo social ou o indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Esse termo que a Magda Soares ela usa
ter se apropriado da escrita. Então, a partir do momento, né, que a pessoa ela define ali que ela tem esse potencial, que ela consegue, né, transcender, ela consegue enfrentar todas as barreiras que existem, até mesmo dentro dela ali, para ela conseguir ler uma carta, ler uma receita, né? E aí eu falo também, eu abro aqui o parênteses para dizer sobre a educação de jovens e adultos, que é muito importante também nós pensarmos neste público, que passam, né, durante uma vida inteira aí sem, principalmente as pessoas idosas, que não têm a alfabetização e letramento e que são analfabetos funcionais, passam a vida toda sem reconhecer, né, por exemplo, o nome do ônibus, né? Conhece ali o número, mas não consegue ver o nome do seu bairro no ônibus. Então, quando a Magda Soares diz, né, que a consequência, né, de todo esse letramento, essa motivação à alfabetização e letramento, é esse potencial em que se chega a apropriar-se da escrita. Então, é muito interessante nós pensarmos também não só o público infantil, mas também o público da educação de jovens e adultos, né, que eu fecho parênteses aqui, porque o nosso foco é a educação infantil. As crianças, elas, consequentemente, elas terão nessa motivação, porque elas estão ali na fase escolar, né? Educação infantil já teve uma grande ali motivação, né? Principalmente inserindo ali aos poucos, numa fase lúdica, mas aos poucos ali inserindo, né? Os códigos, não tanto a cobrança pela decodificação, mas as crianças já reconhecem, né, muitas letras, números, já sabem escrever o nome, já sabem algumas palavras, né? Então, parece ser muito tranquila essa fase da criança, ao nosso olhar. Mas existem algumas crianças que vão ter uma dificuldade a mais que outras nessa fase. Então, aí uma motivação, né, maior do professor e observação dele em verificar quem são essas crianças que terão mais problemas nesta fase aí da apropriação da escrita, né, principalmente aí entre o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, que são os anos ali que são, vamos dizer, cruciais para a aprendizagem ali, né, essa apropriação da escrita. Então, aí o professor vai precisar ser muito atencioso, de perceber o que ele vai poder motivar ali, fazer as intervenções, o que ele vai poder fazer a mais por estes alunos. Então, nos PCNs, né, de 1997, né, da página 21, o letramento, como ele é entendido lá nos PCNs? Ele é entendido como produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não desenvolvam as atividades específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que nas sociedades urbanas modernas não existe grau zero de letramento, pois nelas é impossível não participar de alguma forma de alguma dessas práticas. Essa pontuação, né, feita pelos PCNs, né, de 1997, aqui também é legal nós enfatizarmos o quê? Principalmente na questão de falar que não existe, né, em nenhum momento onde não haja um grau zero de letramento. Por quê? Porque nenhuma pessoa
ela não vai ter conhecimento nenhum, conceito nenhum das coisas, né? Ela vai estar no meio social, ela vai interagir com as pessoas conforme o que Vygotsky fala, né, do conhecimento através das interações sociais. Então, não existe essa possibilidade, né? Então, assim, o sujeito letrado, né, para além da competência leitora e escritora, detém, utiliza e articula a funcionalidade de cada recurso comunicativo de acordo com as suas necessidades individuais e sociais. A dimensão individual do letramento é vista como um conjunto de habilidades linguísticas demonstradas a partir do registro de unidades de som até a possibilidade de transmitir ideias realizadas pelo indivíduo, de posse unicamente dele. Já a dimensão social do letramento é entendida sobre duas vertentes, como fenômeno que possibilita o funcionamento de uma sociedade já instaurada, a versão fraca, ou como um fenômeno potencializador para transformações das relações e contextos sociais injustos, versão forte. Ambas confirmam a existência relativa do conceito de letramento, já que estão intimamente ligadas com a estrutura e natureza de cada grupo social e dependem dos ideais e objetivos de cada um. Então, nessa perspectiva, a heterogeneidade das práticas sociais, né? Então, aí nós vamos entender que a diversidade, né, que existe de todas as práticas sociais, de leitura e escrita, presentes na atualidade, aponta para o quê? A ressignificação do termo letramento, tratando esse fenômeno como letramentos. Então, eu não tenho somente um letramento. Eu sou formada, eu sou um ser, né, formada ali pelos conceitos ali, que eu estou no meio social e também pelos meus conceitos que eu busco através da busca de conhecimento. Então, eu sou um ser ali, né, que tem essas práticas, entre as diversas práticas sociais, que eu sou formada por um letramento? Não, por vários letramentos. Então, nós chamamos letramentos, né, no plural. Então, aí nós vamos pensar em todos os letramentos, né, em todas as áreas de conhecimento. Então, os letramentos, né, isso que é falado até mesmo nos PCNs. Então, como são muito variados os contextos aí que eu estou, né, exposta, as comunidades, as culturas, são também muito variadas as práticas e os eventos letrados que neles circulam. Então, assim é que o conceito de letramento passa ao plural. Deixamos de falar em letramento e passamos a falar em letramentos, né? Então, é muito interessante essa parte em dizer também essa construção de conceitos. E aí nós entendemos que letramento não é realmente só ler e escrever. Letramento é muito mais, é uma formação ali de conceitos, né? Então, nós não temos só um letramento. Eu só sei ler e escrever. Não. Eu sei cozinhar, eu sei bordar, eu sei fazer fichamento, eu sei escrever livro, eu sei como planejar uma aula. Então, aí eu vou dizendo, né? São vários letramentos. Oi, Crislaine. O letramento também entra na parte da interpretação, né? Que ele sabe, que o aluno sabe interpretar. É uma competência, né? Dentro do letramento é uma competência. Por quê? Muitas vezes, como dizem, né? A pessoa, ela sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar. Né? Ela sabe ali ler os códigos, mas ela não consegue entender
qual é a interpretação, o que significa esses códigos, principalmente se tratando de metáforas, né, de dizeres, né, que não são literais. Então, as pessoas, às vezes, que veem as metáforas, principalmente em poemas, né, que é algo assim que os autores utilizam muito, aí há pessoas que não conseguem interpretar, né, o dizer, por exemplo, de metáforas, né? Então, ela não consegue ali ir a um nível a mais, como se a gente pensasse que ela não consegue ir a um nível a mais ali dentro da formação do letramento, né? Ela consegue realmente somente estar ali no nível básico, né, de saber ler e escrever, mas não consegue interpretar, significar as coisas que estão ali à sua volta através da escrita, né, propriamente. Então, de acordo com a BNCC, como nós já falamos dos PCNs e agora, né, da BNCC, no componente língua portuguesa, né, que tem lá, deve-se proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos. Então, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais, permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens, né? É o que nós falamos desde lá do início das nossas aulas, né? Falamos muito mais sobre oralidade, né? Agora que nós vamos falar um pouco mais sobre a escrita, né? As atividades que vocês fizeram se relacionaram muito mais sobre a oralidade. Levando em consideração tanto na leitura quanto na produção e publicação na internet de conteúdos, como os vídeos, podcast, blogs, etc., e aspectos éticos, estéticos e políticos desse uso. Então, hoje também nós temos essa questão da modificação de não ter materializado somente em livros ali a escrita, né? Nós temos a produção pela internet, nós temos aí os vídeos, podcasts, vlogs, né? Aí nós temos as lives hoje em dia, que não está aqui nessa citação, mas vamos também, né, pensar nas lives. E aí, vamos pensar que também por esse período que nós estamos passando, vai ter novas linguagens, né, novas formas de dizer algo através desse momento que nós estamos passando, por quê? Por exemplo, as lives, né, que aumentaram significativamente o número de lives, né? Você vai lá ver alguma coisa no Instagram, você vê um monte de gente fazendo live. Você fica assim, meu Deus, tanto de gente fazendo live, nossa, no Facebook, né? De vários temas ali. De repente, nessa sua rede social, ela é mais na área do estudo, na área, né? Quais são vamos dizer, as escolhas que você faz na sua rede social, né? E aí estão disponíveis também as lives, né? Eu vejo muito na minha área, por exemplo, pela formação eu tenho em letras, né? Vocês já sabem, mas eu tenho como foco de estudo a língua brasileira de sinais. Então, eu vejo muitas lives na língua brasileira de sinais. Então, assim, quando dá aquele tempinho, nossa, 5 minutos de live, né? Muito bom, né? Você vê em outra língua. É bem legal, é motivador. Você já faz aquele estudo de, assim, sabe, do dia, assim, vendo alguns vocábulos, alguns sinais diferentes que você não usa. Então, quem estuda línguas aí sabe o que eu tô falando. De repente, né, lives na língua estrangeira, em inglês ou espanhol, né, que motiva você a aprender outras línguas, né? Então, aí nós temos também esse texto, né, que nos proporciona também a ter mais formação em nossos letramentos. É bem interessante. Não sei quem quer comentar alguma coisa aí sobre isso, esse contexto. Tem alguém que estuda aí outras línguas ou que tem feito
essas pesquisas aí também pela internet, dos estudos que faz? Não? Mas então escolham, né? Escolham referentes aí à área de vocês, né? Vejo muitas lives também eu tenho procurado também de alfabetização, né? As estratégias de alfabetização, porque é necessário também, às vezes, a gente sair também só daquela área específica e também permear aí, invadir outras áreas para ter a curiosidade realmente de entender, né, o que está na atualidade. Então, hoje nós vemos também as crianças, né, estudando dessa forma que nós também estamos estudando, a maioria das crianças, estudando pela internet. Então, realmente, está sendo algo assim, para a criança, ela está aprendendo da mesma forma como na sala de aula, né? Como que está sendo essa aprendizagem da criança? Então, esses dias eu vi uma live sobre isso, né? Sobre essa aprendizagem. Então, já tem alguns especialistas aí, mesmo que nós estamos aí no processo, no meio do caminho, mas já tem pessoas aí falando, analisando, que realmente é diferente. A criança, ela se sente, ela está em casa, né? Estar em casa não favorece tanto essa questão de ter uma concentração total, ter aquele gosto realmente de estar vendo uma aula. Eu imagino que vocês estão sentindo agora, né? Então, assim, imaginem as crianças, né? Nós adultos, nós esforçamos, nós, né? Não, eu vou assistir a aula, eu preciso assistir essa aula, eu tenho que assistir. Então, a criança não, a criança, ela tem a mãe e o pai ali obrigando ela a assistir a aula, né? Então, ela já tem essa questão do querer imposto, né? E aí, vocês não, vocês têm outras, né, decisões aí, mas a criança não. Então, é bem interessante, né, verificar, assistir essas lives aí também que proporcionam nós refletirmos, né, sobre esse cenário e como isso também vai ter consequências lá na frente, né, para as crianças. De certo modo, os professores, mesmo que volte, né, não, eu dei todo esse conteúdo, né, online, mas aí lá na sala de aula, vocês acham? As crianças vão ter que retomar alguns conteúdos, os professores vão ter que voltar em alguns conteúdos necessários, né? Principalmente os primordiais ali da ementa ali da série, né? Da fase, vai ser necessário sim ter uma atenção maior com esses conteúdos, né? Principalmente na fase de alfabetização, né, que tem pais, mães aí que já estão desesperados, né, para que tudo isso passe. E os multiletramentos, nós falamos de letramentos e os multiletramentos. Nossa, quantos nomes, né? Então, os multiletramentos, né, abarcam os conhecimentos relativos à leitura e produção de textos verbais e não verbais, as suas novas formas de emprego, considerando os diversos suportes digitais, como as diferentes mídias, sites, redes sociais presentes na internet. Orienta a BNCC que não se trata de deixar de lado o escrito, impresso, ou deixar de estudar gêneros e práticas consagrados pela escola, como a notícia, a entrevista, o artigo de opinião, a charge, a tirinha, o conto, a crônica, o verbete de enciclopédia, próprios do letramento da letra e do impresso, mas de contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais. Então, aí, multiletramentos, mas aí específico dentro aí da área de linguagem, tá? Então, aí nós vamos falar da variedade que nós temos aí
dentro, né, da área de linguagem, principalmente pelos gêneros do discurso, ou chamados gêneros discursivos, que vocês já conhecem, né, que tem aí a variedade, né, as tipologias textuais. Aí nós temos várias, nós já vimos falando em outras aulas, os contos, né, as charges, as parlendas, e todos esses tipos de textos, né, e também considerar os textos também digitais. Letramentos na educação infantil. Então, aqui é específico na área de vocês, né? O letramento na educação infantil, né, nós vamos pensar principalmente aí nessa fase que a criança está aí saindo da educação infantil, né, e entrando aí na alfabetização, né? Vamos pensar ali na educação infantil, que ela precisa de uma motivação, de certa forma, por meios, né, mais lúdicos, né, que seja ali feita os planos de aula de uma forma que as crianças possam ter mais interação social, que elas possam saber dividir, que elas possam saber conversar umas com as outras, né? Saber as boas maneiras ali de se viver em relação com o outro, né? Então aí também entram as regrinhas de convivência, né, social ali, os cumprimentos, né, a forma de pedir desculpa. Muitas crianças, né, da educação infantil, às vezes os pais não têm, eles dizem que não tem esse tempo, né, para ensinar essas coisas básicas para as crianças. Então, desde esses princípios, né, tudo isso faz aí a formação de letramentos dessa criança lá na educação infantil. E aí, através dos jogos, das brincadeiras, né, até mesmo o texto, o artigo que eu indiquei para vocês, vai falar mais especificamente dos jogos, das brincadeiras, né, que podem motivar, né, essa construção de conceitos que pode motivar esses letramentos da criança, tá? E aí, vocês, quem não leu, leia esse artigo, né? Porque através dessa aula eu posso até passar a aula em PDF por mensagem para a turma, né? Para vocês, depois dessa aula, desses slides, mas aí eu quero que vocês leiam, né? Também o artigo que eu passei para vocês. Então, o mundo em que vivemos é um mundo multissemiótico. O que é isso, gente? Cheio de signos, né? Semiótica, ela é formada por signos, tá? A semiótica, ela é uma área da linguagem, ela é uma área de estudo da linguagem, mas não só pela linguagem escrita. Então, nós vamos pensar em pinturas, na própria música, em, por exemplo, placas, né, de sinalização, essa linguagem que também não é verbal e tudo isso, que tem signo, como se fosse assim, são signos e tem significados, e não é só propriamente a escrita, tá? Então, cheio de signos que representam algo, ou seja, repleto de imagens, sons, palavras, textos, gestos, cores, sem contar as linguagens dos suportes digitais. Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês um pouquinho da semiótica, abrindo um parênteses aqui. A semiótica, dentro do estudo da semiótica, nós, por exemplo, analisamos, né, nós da área de letras, nós analisamos, por exemplo, uma propaganda que tenha também uma imagem, né, que a propaganda, o dizer da propaganda, às vezes ele não é só significado pelas letras, né, pelas palavras que estão ali, mas ele é significado também pela imagem. Então, a semiótica, ela tem essa vertente, ela tem essa, até mesmo, esse objetivo
de entender, né, como se faz ali a significação das palavras e das imagens de uma pintura em tela, né, de sons de uma música, da melodia e tudo mais. Tudo isso faz parte do mundo da criança, né? E esta desde pequena, nos constantes contatos com tal multiplicidade de signos, vai aprendendo a discriminar um tipo do outro. Então, a criança, ela vê uma placa, ela está viajando com o pai e com a mãe, ela vê uma placa na estrada, por exemplo, aquela placa lá de animais selvagens lá, que mostra lá, né, como chama aquele animal? Eu não sei. Um animalzinho lá que tá pulando, assim, né, a placa mostrando que existem animais selvagens naquela área, né, que é costumeiro animais atravessarem. Aí daí ela vai perguntar, pai, o que que essa placa fala? Tem um animal nessa placa. Então, aí o pai já vai significar essa placa. Ela viu o desenho, a imagem. Mas aí, quando o pai fala, filha, essa placa é para nos atentar, para que seu pai possa ter mais atenção na estrada, porque nesse trecho podem passar animais silvestres. Aí a criança vai ficar pensando, nossa, mas não passou nenhum até agora. Ela pode dizer isso, né? Criança fala tantas coisas ali que a gente nem espera. E aí o pai vai, né, tentando construir esse significado dessa placa. Então, mesmo de forma inconsciente, né, e aprende a reconhecer, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, mesmo a criança não sabendo ler, não sabendo ver o nome ali, ela já sabe pelo símbolo da Coca-Cola, ela sabe que a lata é de Coca-Cola, dentre outros tipos de refrigerante. Então, isso ocorre com vários objetos que rodeiam a criança. Familiarizada com certos desenhos animados na TV, ela é capaz de reconhecer seus personagens em brinquedos, em embalagens de alimentos, nas roupas, nos sapatos, nas propagandas. A criança atribui sentido às coisas, né? Mesmo a elementos verbais que contenham a escrita, pois associa cores, formato, layout a um determinado objeto. É como se ela tivesse a capacidade de ler sem decodificar. Então, a criança ali, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Principalmente, eu digo, pela leitura, né? Da educação infantil. Mas ela consegue já relacionar algum significado pela imagem que ela vê. Vocês têm algum exemplo, gente, disso? Alguém tem filho, sobrinho, que já percebeu essa questão que eu estou falando aqui, dessa significação através da imagem? Ninguém? Professora, minha internet tinha caído na hora que a senhora estava explicando, mas Uhum. a senhora estava falando assim que a criança pequena ela olha para um objeto e sabe identificar o que é aquele objeto. É isso? Sim. Ela não lê ainda, né? Uhum. Ela não faz essa decodificação ainda das letras, das palavras. Ela entende tipo, a simbolização daquilo, né? Isso. Ela, através da imagem, ela consegue ler a imagem, né? Ela não consegue ler as letras ainda, mas ela consegue estipular um significado àquela imagem que ela está lendo. Por exemplo, né, vendo a lata de Coca-Cola, vendo ali, por exemplo, a placa, né, viajando com o pai, né? Vendo ali o símbolo, por exemplo, de um personagem que ela gosta muito, Frozen, não sei. Ou até mesmo um gesto, né, Peppa, professora? Peppa, né? Peppa, Frozen. Ela vê aquele personagem em algum lugar, ela vai gritar, né? Então, pela imagem, né? Então, mas assim, nós pensando ali
principalmente pelos alimentos ali, né, que ela já reconhece. Então, tudo isso é ligado o quê? A leitura ali, a formação de conceitos que ela consegue estipular, ela consegue relacionar já os conceitos ali de significação através das imagens. É bem interessante isso, né? Imagina, gente, estudar isso mais profundamente, vai dar lá na neurolinguística, né? É bem legal, é bem interessante. A palavra multissemiótico, né, aponta para o fenômeno da multiplicidade de signos presentes ao nosso redor, que representam alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, algum objeto, dentre outros elementos de nossa realidade, mesmo os imaginários. Então, de acordo com Santa Ela, semiótica, a semiótica que dá origem à palavra multissemiótico, diz respeito aos modos como aprendemos qualquer coisa que aparece à nossa mente. Então, nós, o quê? Colocamos como se fosse a imagem aqui na nossa mente, né? A criança ali é como se você pensasse que ela formula, ela está primeiramente formando seus primeiros conceitos através de várias imagens. Ela não está colocando ali as letras ainda, os códigos, e sim, ela está colocando, formando ali os seus conceitos com as imagens. Então, aos modos como aprendemos qualquer coisa que aparece à nossa mente, qualquer coisa de qualquer tipo, algo simples como um cheiro, uma formação de nuvens no céu, um ruído da chuva, uma imagem, uma revista, ou algo mais complexo como um conceito abstrato, a lembrança de um tempo vivido, enfim, tudo que se apresenta à mente. Vocês lembram quando eu falei para vocês fazerem um memorial descritivo? E aí, naquela aula presencial, eu falei para vocês que vocês poderiam, né, lembrar ali de algum momento, às vezes até por lembranças, né, da memória auditiva, memória até mesmo visual, e memória também sensitiva, que é você lembrar de cheiro, né, da sua infância. Então, por quê? Lá naquele momento da sua infância, você estava construindo os seus conceitos por imagens, né, pelos cheiros. Então, você estava relacionando uma coisa com a outra, né, e esse relacionar estava formando vários letramentos, né, então, desde os simples, né, até os complexos, depois com o passar dos anos, e também a alfabetização e letramento que você foi sendo instruído ali na escola. Então, é muito interessante essa parte, né, quando diz dessa formação de conceitos, dessa apreensão através das imagens. Então, assim, o professor da educação infantil, que compreende, né, crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, ao planejar suas aulas, sobretudo para as de 2 anos, deve ter em mente que estas não são uma tábula rasa em relação, por exemplo, à leitura, pois, como vimos, ela é capaz de reconhecer signos dos mais variados tipos como significativos. Então, a criança ela vai pegar um livro, ela vai folhear, ela vai contar a história do jeito dela, né? Olhando ali as imagens, ela vai ser capaz também, né? Não só pelo que está escrito, mas também pelas imagens, por exemplo, que aparecem num livro. Dentre os direitos de aprendizagem estabelecidos na BNCC para a produção infantil, além de brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços, em tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
Então, ali a criança, né, exposta ali a um ambiente em que ela possa ter a oportunidade de ser motivada, né, por um grupo ali de professores, principalmente eu digo na educação infantil, ela possa ser motivada pela brincadeira, né, pelos jogos, pela contação de histórias, seja de qualquer forma. O professor vai usar fantoches, vai usar um teatro, vai utilizar também a dança, a dinâmica na sala de aula, seja de qualquer forma, tudo isso vai contribuir para que a criança possa começar, né, a ter essas experiências de quê? De convivência social, e a partir dessa convivência social que nós falamos lá no início de Vygotsky, né, essa convivência social, essa interação social, ela vai motivar também, né, a formação de letramentos. Ainda existem 2 direitos mais diretamente relacionados às questões, né, que envolvem linguagem. Então, nós temos o explorar, que aí nós falamos explorar movimento, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades, né? Aí nós temos as artes, a escrita, a ciência, a tecnologia. As crianças de educação infantil, né, elas precisam ter essa oportunidade, né, de fazer ali o conhecimento através desse explorar, né? E também de expressar como sujeito dialógico. Esse sujeito dialógico é aquele sujeito que interage, né, com outros, né, que está sempre ali interagindo, dialogando, tendo as relações sociais, criativo e sensível, né, suas necessidades, então expressar aí suas necessidades, expressar emoções, sentimentos, dúvidas, né, a criança ela tem que ter uma liberdade de perguntar, né? O professor precisa dar essa liberdade da criança perguntar. Se o professor for um pouco, vamos dizer, carrasco, né, aquele jeito mais tradicional, a criança vai ter medo de perguntar. Então, o professor precisa também dar essa motivação no expressar da criança, né, ter ali uma naturalidade para perguntar as coisas. E também, né, expressar as hipóteses que ela pode ter, as descobertas, opiniões, questionamentos, né, expressar por meio de diferentes linguagens. Então, a criança, às vezes, ela, por exemplo, uma criança que às vezes não quer fazer a tarefa, ela faz a birra ali para não fazer uma tarefa, porque ela não quer expressar aquilo daquela forma, talvez. E aí o professor pergunta, né, tenta ali conversar com a criança e de repente ela não quer de jeito nenhum, mas de repente ela acha de uma outra forma que ela pode expressar aquilo que o professor quer daquela atividade. Então, às vezes a criança ela não quer estar naquele estado daquela forma com aquela tarefa, ela quer expressar de uma outra forma, né? Então, ter aí uma questão de flexibilidade, né, de reconhecer ali, né, os limites também da criança, e não só impor que ela tenha que realmente fazer aquela tarefa até o final, né, mas o que ela consegue, o que ela demonstra que ela aceita fazer ali, né, pode ir conversando, mas precisa também ter ali uma observação quanto a isso. E aí, as minhas referências, né, dessa aula, depois vocês podem, né, procurar. Eu vou encaminhar, então, esses slides para vocês, né, juntamente, já encaminhei o artigo, né, na pré-aula,
Aí eu vou colocar esses slides, então, vou encaminhar por mensagem, que fica mais fácil, rapidamente, né, hoje mesmo. E aí nós temos a nossa orientação da nossa atividade, a primeira atividade parcial. Gente, quanto ao conteúdo, quem tiver dúvidas, tá? Estarei aqui no segundo horário. Eu falei sem parar, né? Foi uma hora e pouco sem parar, meu Deus do céu. Vocês devem estar com o ouvido assim, ai, professora, para. Mas, olha, é melhor falar logo tudo que tem que falar, né? De conteúdo, porque principalmente depois é melhor para vocês verem a gravação também, reverem. Essa atividade parcial, então, como nós falamos no início, o segundo bimestre, né, as atividades, elas são cumulativas a 1.500 pontos. Então, vocês têm a primeira atividade parcial, que equivale a 500 pontos, essa primeira atividade, aí eu vou ver como que vou fazer com as outras atividades, se vão ser mais duas, ou, tá, pelo menos mais duas, né, atividades para vocês. E aí eu quero que vocês façam o quê? Muito simples, gente. Depois dessa aula, nós falamos tantos, né, sobre alfabetização e letramento. Eu destrinchei aqui os conceitos para vocês, né? Então, aí vocês vão ter mais facilidade ainda com a leitura do artigo, né? Jogar aprendendo, contribuições dos jogos no processo de letramento. É um artigo que vai falar mais especificamente, né, dos jogos, das brincadeiras, né, desses jogos até mesmo construídos pelos professores, né, pelos educadores, que eles são ali usados no processo de letramento, né, na sala de aula. Então, como que essa experiência, né, ela pôde favorecer essa construção de significados, de sentidos, de conceitos para as crianças. É bem interessante. Então, aí vocês vão ler esse artigo, podem relacionar aqui, né, ao que falamos na sala de aula, aqui, né, nessa aula, esses conceitos que eu trouxe para vocês e que eu acredito também que vocês, né, revisaram muitos conceitos, porque vocês já tiveram, né, outras disciplinas que abordaram também sobre alfabetização e letramento. E aí vocês vão fazer um quê? O resumo analítico, né, sobre esse artigo. Vocês vão expor as principais ideias do texto, né? Ao ler o texto, você vai ali vendo quais são as principais ideias ali, né? Conforme a sua leitura, conforme a sua percepção, né? E aí também, como é analítico, você também vai colocar ali as suas ponderações, né? As suas percepções sobre o texto, né? As suas opiniões, o que você pensa, né? Sobre essa área, sobre essa pesquisa que foi realizada. Então, aí você vai colocar ali com suas palavras, o que você também compreendeu e também, de repente, né, sugestões, hipóteses e tudo mais, tá? E aí eu quero que vocês, quando fizerem, eu vou disponibilizar lá no Encontro 11, né, vocês vão colocar esse resumo analítico lá no Encontro 11, lá na atividade, e aí vocês vão poder publicar lá até o dia 14 de maio. Até o dia 14 de maio, por quê? Mesmo eu colocando lá, né, que tem pessoas que vão poder ainda colocar o seu texto, por exemplo, no dia 15, mas ela já vai ter um valor a menos aqui, tá? Então, o valor é 500 pontos, mas quem publicar, por exemplo, no dia 15 em diante, já sabe que terá 450 pontos. Por que eu estou fazendo isso, gente? É para pegar no pé de vocês? É verdade, é para pegar no pé de vocês mesmo. Porque eu quero que todos façam, né? Olha, atividade 1, todos vão fazer. Não vai ficar ninguém de fora. Agora não tem mais problema de portal, né? Agora estão todos com portal. Então,
todos vão fazer, né? Tem uma semana para vocês fazerem um resumo analítico, né? Então, aí, vocês, né, tem outros afazeres aí, TCC, eu sei que, né, que às vezes, né, tem mais afazeres, mas você vai tirar aí um dia, 2 dias que precisa, né, para fazer esse estudo, essa análise desse artigo e fazer o seu resumo analítico, tá? Aí você vai postar lá até o dia 14, que daí, até o dia 14 tem 500 pontos. Depois do dia 14, 450 pontos, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham durante a semana, né, sobre o resumo analítico, pode encaminhar por mensagem pelo AVA, tá? Estou pedindo, porque o AVA eu estou usando muito mais do que o e-mail, né? Muito mais, às vezes, até do que o WhatsApp. Porque eu estou sempre ali, de manhã, abro o AVA, né, olho lá se tem alguma mensagem, aí lá, depois do almoço, abro de novo, ver se tem alguma mensagem, depois, mais tarde, abro, vejo, então, assim, pelo menos umas 3 vezes no dia, eu tenho que abrir ali as mensagens do AVA para ver o que vocês estão me perguntando, tá? Alguma dúvida? Dúvidas, meninas? Nada? Só Professora, depois? esse artigo está no encontro 11? Tá no encontro 11, lá na pré-aula. Ah, tá, beleza. Obrigada. Tá? Já tá Eu só postado. achei esse artigo muito longo, meu Deus. Longo? Meu Deus, se ela pega um artigo de... Aquele lá tem 6 lauda. Acho que não tem nem 6 lauda. É porque a gente Aí vê pelo meio digital, né? Você ele pegar um tem artigo de vários, 18 laudas. tem vários títulos, subtítulos, né? Alfabetização, Isso. a palavra letramento, meu Deus, formando leitores. Professora, pode É um bom exercício, né, Eliane? É um bom exercício. Sim. Não precisa. Eu coloquei ele no Word para aumentar um pouquinho, estava muito pequeno Tá. para A ler, né? letra Para fica melhor, né? fazer leitura, Uhum. Professor. Oi, Amanda. Não precisa fazer, por exemplo, ela falou que tem vários subtítulos, não precisa fazer o resumo por cada subtítulo, pode ser um texto num todo, Não. né? Você escolhe, tá? Né? Eu vou considerar das duas formas. Quem quiser fazer, eu quero fazer cada subtítulo. Não, eu quero fazer um texto só, e aí no meu texto eu vou referenciando ali, eu vou retomando, falando de cada, né? O resumo, a estética do resumo, ele é um texto só, tá? Mas quem fizer, que necessita fazer com esses subtítulos aí, pode fazer, tá? Vou deixar aberto. Mais alguma pergunta, gente? Todas entendidas? Tem uma aluna aí chamada Aula. Eu vi agora. Quem será Aula? que é? Quem que é? Aula. Quem que é aula? Mostra aí na câmera. Tá sem som? Gente, vocês têm notícia da aluna Valdenora? Pode ser que seja até ela, né? Pois é. Quem será essa aluna Aula? Gente do céu, e se for ela, o intérprete tinha que estar aqui. Pois é.
Vocês não têm contato, não, deles? Com o intérprete, não, com a Valdenora, sim. É? Ah, então tem que falar para ela. Bom, tem que falar para ela que o intérprete tem que estar na aula. Eu tenho contato Tem com que eles, eu cobrar sempre mando dele estar na mensagem, aula, mas né? Ele tem que interpretar aqui, que não dá para a professora interpretar e falar ao mesmo tempo. eu sempre mando para os dois, mas ninguém nunca fala nada, entendeu? É? Bom, Às vezes então eles tá perguntam sendo das atividades, comunicado, tá, gente? Então, eu sei que atividade ele sempre vem perguntar, né? Porque eu acho que ele ajuda ela também. e eu fico, olha, na minha aula, assim, quando eu tô preparando, vocês viram que eu tô colocando bastante textos, porque eu não sei, eu tô pensando nela também, porque mesmo que eu leia e explique, aí eu tô pensando nela que ela vai, né, ler o texto, mas ela precisaria do intérprete também para ler o texto também. Meio complicado, viu?